Salve Maria. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Postas estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador, fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleitas e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não lhe valerem tal trabalho, também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções, como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Em razão disso, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Artigo 1º. Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Primeiro, falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber: primeira, os devotos críticos. Segunda, os devotos escrupulosos. Terceira, os devotos exteriores. Quarta, os devotos presunçosos. Quinta, os devotos inconstantes. Sexta, os devotos hipócritas. E sétima, os devotos interesseiros. Primeira, os devotos críticos. Os devotos críticos são, ordinariamente, sábios e orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam, singela e santamente, a esta boa mãe, porque não condizem com sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Vêem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer, e causam imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo sob o pretexto de destruir abusos. Segunda, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe,
rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça. Digo entre parênteses. É preciso pregar Jesus Cristo. Eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem, e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terceira, os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Quarta, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem, etc. Se alguém lhes diz
que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei, a hora da morte será suficiente. E para mais, são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente, sem falha, sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra. E às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem. Ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. E estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia essa espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que, depois do sacrilégio da comunhão indigna, é o menos perdoável de todos. Concordo que, para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado, embora isso fosse de desejar, mas, pelo menos, é preciso, e note-se bem o que vou dizer, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, aconselho a que o faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. Quinta, os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem em intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora são tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora, e pouco depois, já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo, depois, já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança. Mais vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Sexta, os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e mau hábitos com a cepa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens.
Sétima, os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos que não acreditam em nada e criticam tudo, dos devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por despeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e finalmente dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais.